Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo Dev na Estrada. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dev na Estrada. Eu sou o Ramon, tô aqui com Montanha. Fala aí, galera. E hoje, nessa intro diferente, a gente também tem convidados muito especiais aqui. Estamos aqui com o Rodrigo e o Gabriel, dois grandes programadores PHP aí. Fala, galera. Aqui é o Rodrigo, que ninguém conhece como Rodrigo, me conhece como Pokémon. Depois eu conto a história pra vocês. O pessoal até me zoa esse negócio de depois eu conto pra vocês. Mas eu comecei com PHP, falando um pouco da minha história. Não, deixa eu falar primeiro o que é que eu sou. Eu trabalho na Croton Educacional, né? Na verdade, eu trabalho na Plus IT e sou alocado na Croton Educacional, ali em Valinhos, e trabalho com a parte de desenvolvimento de aplicações de captação para alunos, né? Vestibulares, trabalho com o site de uma biblioteca virtual também, e também dou uma força pro pessoal com alguns painéis de suporte. Eu comecei com PHP na época que eu mexia com front page, faz muito tempo, né? Saudoso front page. Daí, qual era a parada? Tipo, a gente usava sempre aqueles hosts gratuitos, né? Daí tinha o XPG, Villaball, um monte dessas tosqueiras. Só que eu gostava de jogar Mugen, aquele joguinho de... Você faz os bonecos, né? De Street Fighter, de Mortal Kombat, The King of Fighters. E eu queria jogar esse Mugen, né? E no HPG, depois no XPG, não tinha PHP. Daí... O pessoal falava sempre assim, pra você fazer alguma coisa mais interativa, que recebe chamada do usuário, você tem que saber PHP. E daí eu contratei, que era de graça também, um hospedagem chamado miarroba.com. Não é minha, é miarroba. Ninguém pensou isso. Jamais, né? E daí eu comecei a fazer um sitezinho de PHP, que aí foi esse site do Mugen, e tinha um site que era tipo de Magic, né? Que também jogo Magic. E daí eram umas cartinhas, tinha o ranking todo mês das cartas, era bem zoado. Infelizmente eu não tenho esse site pra mostrar, mas era bem tosco, né? E nessa época eu tinha, não sei, acho que eu tinha uns 10, 12 anos, faz um pouquinho de tempo. E aí, Gabriel, como é que você começou com isso aí, velho? Fala aí, galera, eu sou o Gabriel. Vou falar um nome bonito, fica até bonito em inglês, né? Eu sou Senior Full Stack Developer, olha só que elegante de falar, né? Olha aí. Então, né, traduzindo o cara que faz HTML e PHP. Mas hoje eu trabalho em uma startup chamada Memed. Ela trabalha fazendo a prescrição eletrônica, certo? A gente tem uma plataforma, tanto desktop como também aplicativo mobile, para o médico prescrever, né, de forma digital. Acho que todo mundo sabe que médico tem a maioria, né, tem a letra horrível, e acaba também cometendo erro. Então você tem 70% das prescrições feitas à mão, elas possuem erro, certo? E a plataforma ajuda nisso. Lá eu faço um pouco de tudo, desde da parte do back-end mesmo, da infraestrutura. A gente usou o Cordova, né? PhoneGap para fazer o aplicativo mobile, trabalho bastante com o front também. Cara, eu tava lembrando esses dias sobre quando eu comecei, né, quando eu relei no PHP a primeira vez, eu sou certificado Delphi, que hoje você falar isso é uma coisa engraçada, né? Olha, caraca, tem alguém ainda que fala de Delphi. Fiz um curso técnico de mecatrônica, e nesse curso eu aprendi, a minha primeira linguagem foi Pascal. Então, logo por causa disso, eu aprendi Delphi logo depois. Mas minha paixão por web é antiga, porque eu tive acesso à internet a primeira vez em 96. Então, como eu tenho um irmão mais velho e ele também começou a se envolver um pouco mais com web, eu comecei a me interessar e acabei pegando um site de um professor desse curso técnico que eu fazia para colocar meio que resultado de prova, sabe? Essas coisas. E aí eu queria um jeito de atualizar isso automaticamente. Aí eu criei um programinha em Delphi lá para gerar o HTML para mim, né? Que hoje em dia muita gente usa gerador de site estático. Olha aí eu na vanguarda fazendo isso com Delphi. Caraca, impressionante. Um programa em Delphi para gerar HTML. Exatamente. Que aí você só tinha tipo um mini banco de dados, você colocava as provas, enfim, as fotos que o professor às vezes colocava lá da lousa. E
Isso era mais ou menos, acho que em 2002, 2003. E aí eu acabei encostando no ASP e no PHP, né? O ASP eu não gostei, olhei para ele e falei, não, cara, ASP eu vou não. Não, cara. aí eu falei, vou para a versão open source e tal. Comecei a brincar com PHP. Desde então, não parei. Tô até hoje aí com PHP. E, cara, é a linguagem assim aquela coisa que quando você pensa num problema, você resolve com ela. Mas mesmo que eu tenha que programar em outras, eu transcrevo dela para outras. Minha cabeça funciona já pensando em PHP. Mas cara, ó, aqui ó, sensacional, pergunta de leigo aqui agora. Por que PHP? Por que vocês escolheram PHP? Por que vocês gostam e continuam trabalhando com PHP hoje? Eu acho que é bem o que o Gabriel falou, cara. A gente entende que o PHP é a menor distância entre um problema e a solução. Eu entendo qualquer problema de web que eu penso, eu não consigo pensar sem ser um jeito mais rápido e, tipo, que vai me dar a confiabilidade e o problema vai estar resolvido. Eu acho que assim, na minha carreira eu fui levado ao PHP primeiro porque antigamente você só tinha hospedagem barata tendo PHP, né? Qualquer outra linguagem que você quisesse hospedar era muito caro. Aí isso já me acostumou ao PHP, né? Depois eu fui meio que gostando da filosofia do PHP, que desse lance de a linguagem ser feita por uma comunidade, de respeitar o open source, de meio que não tem dono, né? Apesar que muita gente fala, a Zend é dona do PHP, porque ela tem maior porcentagem do código-fonte e tal. Cara, não, sabe? E então encaixa muito também com a minha filosofia. Acho que muitos programadores têm isso, né? De você querer contribuir com um projeto que ele não tá pensando em dinheiro, ele tá querendo resolver um problema, né? Meio que você ganha uma dívida ali. Você faz uma coisa usando o PHP e logo você tem uma dívida de, eu tenho que retribuir isso de volta para o PHP. Alguém, graças a esse cara que programou essa linha de código, me fez ganhar uma grana. Então, esse lance da linguagem eu gosto muito. Eu já fui, claro, já programei em outras linguagens, como Java, por exemplo, mas, cara, sei lá, a partir do momento que o Java instalou a ASCII-Bar, pra mim morreu ali o open source, cara. Uma coisa que eu achei que vocês iriam responder que uma coisa que eu vejo é pela curva de aprendizado. Uma coisa que eu já falei que eu gosto bastante de trabalhar com web é porque é uma coisa que eu faço e em pouco tempo eu consigo ver o resultado, né? A geração Metiolate aqui, né? Quer ver as coisas rápidas e tal. E o PHP eu vi bastante isso, assim, eu não manjo muito, mas dizem que a curva de aprendizado dele é bem rápida, né? Bem rápida também, dá pra você fazer bastante merda nele também, mas a curva de aprendizado dele é bem rápida, tem bastante coisa na internet, tem bastante coisa até traduzida pra quem não fala inglês ainda, não consegue ler coisas em inglês. Você consegue fazer coisas muito rápidas, né? Assim como o JavaScript era há um tempo atrás, assim como o HTML você faz ali, salva. No caso do PHP você tem um servidorzinho ali local, que também existem programas que são fáceis de você configurar, e você já está vendo ali um ambiente que você pode, né, ter seu playground ali. Exatamente, cara. Essa curva de aprendizado, para quem já sabe HTML, começar a colocar uns PHPs ali no meio para gerar o conteúdo dinâmico, é muito rápido, né? E uma coisa assim que eu acho sensacional, como eu tive essa coisa do Delphi lá atrás, eu migrei para PHP, queira ou não queira, o Delphi, o help dele, cara, era dos melhores que eu tinha visto. E o manual do PHP, cara, é sensacional. O manual do PHP, você aperta numa função, você quer saber sobre uma função. Se ele tá desatualizado, você desce um pouquinho que no comentário tem alguém falando. É verdade. Cara, usa assim, é impressionante. Todo problema, você fala, putz, eu tô precisando, sei lá, às vezes você fala, eu tô precisando fazer uma ordenação nesse array aqui, só que eu preciso de uma função específica, tal, não sei o quê. Aí tem um cara lá embaixo falando, eu fiz essa função, tal, tá ali o código. É tipo um Stack Overflow dentro do manual. Isso é impressionante. E isso ajuda a curva de aprendizado, né? Porque as suas dúvidas são solucionadas pelo próprio manual. Isso eu acho muito legal. Sim, o manual dele é sensacional, cara. E acho que o lance da comunidade também é muito importante, cara, que você tinha mencionado. Você começa com uma linguagem que, uma galera tá usando e você se sente parte daquilo. Eu acho que isso também é muito legal, cara. Você consegue trocar experiência com as pessoas, assim, de uma forma mais interessante, cara. A linguagem PHP é minha linguagem do coração, cara. Então, ouça. Da minha também, pra mim é a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo que ela ser fácil de aprender é bom para a linguagem, também causa um efeito que é o efeito do sobrinho.
né? Exatamente, cara, exatamente. Qualquer pessoa sabe programar em PHP, pelo menos sobrinho. Assim. Mas assim, pelo menos qualquer pessoa rapidinho aprende uma linha ou outra de PHP ali, já conecta no banco de dados, já faz alguma coisinha. Que aí é o que diferencia os meninos dos homens, né? Tipo, é o cara saber realmente programar do jeito certo, estruturado, orientado a objeto, com todas as coisas que a gente conhece aí, sei lá, design patterns e tudo mais. Aí realmente é a experiência do programador, né, tanto na questão de o cara ter aprendido essas técnicas, né, quanto também a carreira dele, né, o tempo que ele está já fazendo isso. E infelizmente você tem muita agência que faz site, que é site institucional, é aquele formuláriozinho de contato, sabe? Então, o cara ele não vai precisar de um PHP robusto, ele precisa daquele PHP 4, aquele PHP que não tem tanta coisa, mas já liga no banco de dados, já gospa ali o texto e pronto. Então acaba gerando essa diferenciação. Você tem os caras que fazem um Facebook da vida, que tem 1000 coisas por trás, e você tem um cara que faz um formuláriozinho de contato. Ela te dá uma liberdade de ousar ou de não querer crescer também, né? Que você pega muito job de só formato de contato, o problema do cara vai ser sempre resolvido, e daí você acha que, por exemplo, um Wix da vida vai te solucionar o teu problema, né? Queira ou não queira, pra maioria do Zé da padaria e tal, soluciona, né? É o problema do cara, ele quer ter tipo um cartão de visita na internet, mas a questão é você querer crescer, né, naquilo que você faz, tipo, cara, seu programa eu quero cada vez programar melhor, mas tem gente que meio que tá confortável naquilo e também eu que tive empresa durante 5 anos fazendo site, meio que você tem que fazer muito rápido, então você tem que abrir mão muitas vezes da qualidade, sabe? Você acaba concordando com estruturadão linguiça lá, porque você precisa entregar o projeto, né? Exatamente, você não tem tempo de estruturar coisa. Exatamente. Mas quando você acha que dá essa virada aí, que você acha que é quando as pessoas começam a trabalhar num produto só, num produto maior, porque você deu exemplo aí de agência, eu trabalhei em bastante agência já também, e a agência ela vai entregar, muitas vezes ela entrega um produto que vai ficar 2 semanas no ar, sabe, e vai sair. Exatamente, e tem muita agência agência que não tem o seu próprio framework ou o seu próprio CMS, porque algum programador ali dentro fez para agilizar a coisa, né? Nossa. Acaba gerando isso, mas tipo, eu acho que a partir do momento que você foca num produto grande, que o programador ele tem mais tempo com aquele produto, aí o programador começa a mostrar o que ele sabe fazer. Aí ele tem tempo para pensar, enfim. Senão ele só meio que vomita código, sabe? Ele tem que escrever rápido, tem que funcionar de qualquer jeito, mas tá lá no ar. Exatamente. Cara, você falou de framework que um programador fez. Cara, eu já passei várias vezes por isso, de fazer aquele frameworkzinho que você teve que fazer lá, porque você já não aguentava mais fazer aquelas coisas. Você fala assim, puta, eu sempre tenho que repetir cabeçalho, rodapé, tem que só mudar o conteúdo, vou jogar o conteúdo pro banco, deixa o cabeçalho e rodapé num arquivinho separado, esse tipo de coisa, cara. Galeria, aí você já deixa pronto um módulozinho pra formulário de contato, um pra galeria de fotos, um editorzinho besta lá, o CK Editor pra o cara editar um conteúdozinho do site. É normal, faz parte. Depois, às vezes, você acaba migrando pra um WordPress, que é PHP também, né? Exatamente. Que também é um terror também, não sei se alguém trabalha direto com WordPress aí. Não quero ofender ninguém, mas... No último ano de empresa eu desisti, eu falei assim, cara, é burrice eu fazer o próprio CMS, o WordPress tem muita gente por trás dele para levar atualizações, coisas novas, dá liberdade do cliente instalar o plugin que ele quiser, e aí eu migrei pro WordPress, mas fiquei só por um ano, assim, tipo, direto com ele, e realmente é aquela coisa, né, não é aquele PHP lindo. Então aí você fala, puta, cara, não faz isso. Exatamente, cara. Mas, pô, no começo, quando vocês começaram, vocês passaram por isso? Eu fiz um framework aqui, como que foi? Eu fiz, acho que, uns 2 frameworks e uns 4 CMS na minha carreira, sabe? Aí, tipo, cada CMS ia ganhando recursos a mais, né? Até que chegou um dia que aí começaram aqueles pedidos, do tipo assim, tem como eu disparar e-mail, tipo, numa fila eu quero disparar e-mail para 1000 pessoas. Tem como você fazer um sisteminha que dispara e-mail de tempo em tempo e tal? Falei, tá, tem. Tem como você integrar com o Facebook? Tá, tem. Aí eu vi que a galera tava ficando dependente demais de mim. E acho que a maioria dos programadores não gosta disso. Você fala, cara, ficar dependente de um cara só é burrice. Né? Aí eu falei, não, vou jogar para um projeto maior.
mas assim, eu demorei um tempo, porque você é meio crítico, né? Você fala, não, eu vou pegar código dos outros, e aí não funciona, aí vai cair em cima de mim de novo. Mas deu certo. Essa migração deu certo. Pô, Eu bacana. acho que isso é que é tipo, um medo que a gente tem quando começa, entendeu? Porque na época que a gente começou, a comunidade de PHP já era bem forte, mas não é tão forte quanto é hoje. Então a gente não tinha certeza que aquele código que a gente tava pegando será realmente funcional. Até porque questão de design pattern, de orientação a objeto mais forte, de meio que agora, né? Vamos falar assim, os nossos últimos anos, sei lá, ou menos que isso. E quando a gente não tinha essa ideia de, vamos realmente pegar o código do coleguinha, que é bom, mas não é de um coleguinha, na verdade é de um grupo muito grande de pessoas que estão ali testando, estão pegando bug que às vezes você nunca vai achar, E agora, depois que você começa a ter essa consciência, esse amadurecimento, você vê que realmente a linguagem, ela é boa, não só por ela, mas sim por todo esse ecossistema que gira em torno dela, que vai te dar flexibilidade de você fazer um projeto que duraria talvez, sei lá, 2 meses, você fazendo seu próprio framework, você consegue fazer ele em 10 dias. Que é bom e é ruim, como o Gabriel falou. Mas a gente acaba confiando mais na comunidade do que só no nosso trabalho. E a gente acaba aprendendo com isso, porque você vê como as pessoas resolvem um problema que você tem normalmente de uma maneira diferente que você nunca pensou através do código dela. Através do que ela quis expressar com aquele código ali. Exatamente. Falando de comunidade, assim, nesses 3 anos, assim, que eu faço parte ativa da comunidade, cara, eu tenho já 10 anos de programador, né, digamos assim, profissional. Eu nunca aprendi tanto na minha vida durante esses 3 anos perto da comunidade. Mesmo você sendo o cara que ajuda a organizar evento. Bom, vocês sabem que vocês organizaram recentemente, né? Mas você aprende muito, cara. Volta muita coisa. Parece que cada conteúdo que você ensina vem 2 de volta, sabe? Para você aprender, ou até mesmo o ato de você ensinar, você acaba revendo algumas coisas que você faz e se pergunta, cara, por que eu faço assim, né? E aí você tem que achar uma explicação para falar para outra pessoa, ó, você faz assim por causa disso e disso, né? É algo assim sensacional. E a comunidade do PHP, ela durante um tempo sofreu um preconceito, sofreu uma baixa, né? Porque é esse negócio que a gente disse do lance de sobrinho, de ter surgido outras linguagens com propostas melhores, né? Enfim, aí acho que a gente até tem que relar na história do PHP para falar um pouco sobre isso, né? Que eu tive a oportunidade de conversar com o Rasmus, que é o... Boei aqui. Jantei. O Rasmus é o criador do PHP, certo? Aí sim. E eu jantei 2 dias com ele na última PHP Conference que teve. Ele palestrou e aí ele ficou aqui né, por São Paulo e tive a oportunidade de conversar com ele. Perguntei para ele N coisas, mas uma coisa muito legal foi que ele explicou que o PHP ele nasceu com o intuito de ser uma lib em C, né? Então o Rasmus ele era um programador C que ele só queria colocar um gerador de HTML. Ó a história sendo parecida com a minha, né? Em vez de Delphi era C, né? O cara é mais roots. E aí ele liberou esse pacotinho, né, para fazer como se fosse o livro de visitas do site dele e atualizar o conteúdo. Vocês lembram que tinha muito site que tinha livro de visitas, né, para você deixar um oi lá. Sim. E aí isso espalhou e a gente tem o Ziv e o End, por isso que a gente tem a Zend, né, que viram digamos, esse projeto open source e meio que a partir dali a galera quis tornar a coisa em uma linguagem, porque falou assim, cara, para cuspir, você misturar C com HTML fica meio esquisito, vamos criar uma própria linguagem pra gente colocar ali no meio e ficar uma coisa mais agradável e tal, e foi construindo a linguagem a partir dali. E o PHP, né, muita gente estranha que vem de outras linguagens tipadas, o que o PHP ele tem a tipagem fraca, né? Ou seja, se você falar que é string 1 mais 1, o número inteiro, se você fizer isso, vai dar 2. O PHP ele converte a string 1 no número 1. E aí tem gente que fala, cara, que porcaria, porque se você compara a string 1 com o número 1, usando só o operador igual, vai dar true, certo? Sim. Aí tem gente que fala, cara, que porcaria, mas tipo, um é a string, o outro é o número. Eu falo, não, cara, isso é sensacional, né, dela fazer. Mas por que faz isso? Porque o HTTP ele não é tipado. Tudo no HTTP é string, se você for pensar. Então lá atrás, quando os caras estavam fazendo a linguagem, eles pensaram nisso. Falaram, não tem o porquê. Tudo que trafega ali no HTTP é string. O que a gente tipa depois no formato JSON, em algum formato, mas puramente é string. Então por isso que o PHP tem essa tipagem fraca. Mas isso tá mudando também, cara.
Tem umas linguagens Tá mais recentes aí estão adotando o VAR. Eu tava vendo sobre Swift, por exemplo, eles têm os dois jeitos. Você pode ou deixar fortemente tipado em alguns casos ou não, né? Ou fracamente tipado ali. Você tem um poder de escolha, vai de você ter a noção ali de se isso vai influenciar na leitura do seu código ou não. Exatamente. E é graças a uma coisa desse tipo que faz a curva de aprendizado ser rápida do PHP. Porque você não precisa ficar aprendendo as conversões ou aquela coisa verbosa, né? Como outras linguagens têm. Você faz meio que natural. Então, assim, hoje em dia, com o PHP 7, inclusive, a gente está agora com, né, o modo Strict Mode, que vai ser opcional, você liga ou desliga, para meio que projetos grandes, onde você precisa que, cara, se eu pedir que essa função tem que receber como primeiro parâmetro inteiro, se você passar a string 1, ela não vai aceitar, tem que ser um inteiro, porque aí um projeto grande existe um motivo, né? Você tem contratos meio que ali dentro, então precisa seguir esse contrato, não pode a linguagem burlar o teu contrato, mas é o PHP se modificando conforme a comunidade de novo, né? Isso que é legal dele. Então a comunidade falou, cara, agora tá na hora de colocar isso, agora a gente precisa. Tem projetos muito grandes no PHP, no entanto que o Facebook fez o REC, né? A outra linguagem baseada no PHP que já tem isso, por causa de precisar dessa função, né? Digamos assim. Muitas vezes isso vai te ajudar pra caramba quando você tem muita gente mexendo no mesmo projeto, né, cara? E você tem serviços desacoplados que você não sabe o que você vai receber ali, sabe? Então é uma forma de você garantir também. Por um lado, você perde um pouco em flexibilidade, né? Exatamente. Em questão de evolução, cara, do PHP, é uma ideia que eu tenho do PHP que, assim, lá no começo, quando você falou aí, as pessoas programavam assim, function, blá blá blá, dá um print aqui, dá um echo, um eixo, dá um eixo, e já era, tô programando em PHP. Como foi essa evolução, cara? Porque, cara, o Ramon me mostrou um código que ele faz hoje em PHP, eu falei assim, mano, que é isso, cara? Não é isso aí que eu vi, não é isso aí que eu tinha visto que era dólar nome é igual a qualquer coisa. Como é que foi essa evolução, cara? Quando teve essa evolução, o porquê? Eu acho assim, ó, foi o PHP 5.3 que trouxe essa evolução. Acho que foi ali que teve a paradigma realmente você ter a orientação ao objeto mais forte no PHP e você tinha isso surgindo, né? Você tem as End Framework, você tinha o E-Framework, você tinha o próprio Symfony. E eles realmente fizeram com que os programadores parassem e pensassem, poxa, isso não é o PHP. Eu dar um echo e aparecer uma chamada do banco não é PHP, né? E sim, o que eu posso fazer para melhorar isso? E se eu tiver N bancos, se eu tiver N processos diferentes, se eu tiver integrações com vários lugares que vão me trazer as informações, eu não tenho que trabalhar de uma maneira simplória, de só receber um dado e imprimir, né? Eu tenho várias integrações, a gente foi vasculhando bastante coisa, e você vai recebendo várias integrações, né? Eu acho que a ideia do REST também, que apareceu também durante esse tempo, também melhorou muito essa percepção de que você tem que estar esperando tudo. Então, você trabalhar com objeto faz muito mais sentido do que você trabalhar com function apenas. Com certeza. Eu acho assim que foi a partir do PHP 5 que a gente teve a grande mudança, que o PHP ele era mais usado como se fosse um template engine, digamos assim. Ele cuspia HTML. E foi uma mudança de conceito da galera, né? No PHP 4 já tinha bastante gente que fazia isso, mas no 5, com tudo que veio de novo no PHP, que a gente começou a construir serviços, né, com PHP. Ele já não gospe só HTML, a gente trabalha com cuspindo JSON, você faz muita API usando PHP, conceitos como surgiram frameworks lá atrás, o Cake, o CodeIgniter, que já trouxe o MVC, foi o comecinho, digamos, para estruturar um projeto, né, e aí se tornou aquela coisa de que não é mais um ponto PHP que conecta no banco de dados, você dá um include em um outro cara e boa. E acho que depois disso, assim, como se fosse aquela pazinha de cimento por cima da estrutura da casa, foi o Composer. Aí o Composer ele veio para falar, cara, agora sua libzinha vai para o mundo inteiro, instala facinho e vamos lá, mete bronca. O framework já não é mais você Ctrl+C, Ctrl+V. Dá um Composer lá
né? Você dá o require, chama ele e boa. Então isso aí deu esse boom, né? A gente tinha, claro, antigamente outras coisas no PHP, mas era uma burocracia muito grande para você colocar o teu código em um equivalente do Composer, digamos assim, né? Certo. O Composer é tipo um instalador de pacotes, né? Não é isso? Só para o pessoal se situar aí, quem tiver. Quem conhece Linux, ele é equivalente ao apt-get de um Ubuntu, da vida. Quem Agora, é do sei front lá, aí, ele é PM. É um NPM. ele é um NPM, exatamente. E outra Então, linguagem. Pode falar? Não, perguntei as outras linguagens, como é que é. Não, no CentOS é o I1, né? você tem o Ruby que usa as gemas, né? Isso, Você tem exato. cada linguagem, cada coisa tem o seu equivalente. Certo. Nossa, era lá pelo PECO e era bem complicado. E o que vocês acham do PHP 7 que tá vindo aí, dessas novidades que a galera tá anunciando? Você acha que já tá em processo de você começar a adotar isso para migrar, ou acho que é melhor esperar um pouco? Cara, você já até pode migrar sim, porque para a galera entender como que as coisas entram no PHP, né? Você cria uma RFC, então é um documento lá no php.net mesmo, propondo algo. A comunidade evolui aquele documento, falando assim, legal, então, por exemplo, agora a gente quer ter o strict mode no PHP, porque tem projetos grandes que não pode mais ter essa conversão mágica de tipagem. Então você propõe quando que esse strict mode acontece, como é que ativa e tal. Aí a comunidade fica debatendo e às vezes até gera RFCs com versões, né, novas disso, e aí chega um ponto que a galera fala, legal, vai entrar em votação. E aí, quem já fez uma contribuição grande para a linguagem, tem um usuário @php.net, ou seja, ganha o direito de voto. E aí você vota sim ou não, se você quer que esse recurso entre no PHP ou não. E aí, quando tem a maioria sim, o recurso entra e é implementado pelo core team do PHP. Então, se, tem um recurso que entrou, às vezes ele pode ainda estar sendo implementado, mas você já sabe como que usa. Você já pode migrar seu código para usar ele. Você só não vai conseguir, talvez, testar com tanta credibilidade. Mas o PHP 7 já caminhou bastante, a gente está próximo já, eu acho, de uma versão aí final. Bom, muito bom, cara. Aquela questão, né? Porque também tem muito teste para ser feito. É lógico que o PHP 7, em geral, ele tá bem mais maduro do que as outras versões, né, em termos de lançamento. Deve ser lançado aqui um release candidato agora no final do ano, né, Gabriel? A previsão é novembro. E daí, só que eu acho assim, é legal a gente começar a testar, ajudar também o core a testar, né? Talvez no final do pod a gente fala um pouco sobre os testes fast que a gente tá pensando em fazer, né, o pessoal do PHPSP, e com outras comunidades do Brasil, mas ainda está em teste. Então, você pegar uma aplicação que você tem em produção, né, e jogar PHP 7 agora, não tem um release candidato ainda, não é a hora agora. E sim, pensar, saiu uns 3 meses, pessoal realmente testar bala, e daí você já pode realmente pensar em migrar seus projetos para o PHP 7. Exato. O Rasmus, ele fez uma imagem no Vagrant que você pode brincar de trocar entre o PHP 5.6 e o PHP 7, a última versão, né? E então fica fácil de você testar até um código seu e ver como é que tá indo e tal. O ganho de performance, respondendo o que a gente acha do PHP 7, né? Eu acho que assim, é tipo um novo PHP 5, digamos assim. O mesmo efeito que o PHP 5 teve na comunidade, talvez até maior. Porque você vai ganhar o dobro de velocidade, né, em muito script. E como é a questão de retrocompatibilidade? Como é que o PHP como é que ele fica em relação a isso? Eu sei que acho que o C#, a Microsoft, né, se preocupa bastante com isso, então, se eu não me engano, a média ali é de 5 anos. Já linguagens como o Ruby, no framework Rails, por exemplo, é uma coisa mais ágil ali, eles meio que mudam tudo mesmo, e daí você tem que mudar. Como que é no... Então, a gente tem sempre uma versão, ela entra com as coisas que vão mudar como deprecated, e na outra versão essas coisas são realmente removidas, né? Então, se eu tava lá na 5.1, quando lançou a 5.2, algumas coisas entraram em deprecated. E aí na 5.3 essas coisas foram removidas. Assim, meio que eu sou avisado antes de, melhor você adaptar teu código que na próxima versão do PHP ele já não vai mais funcionar. Isso é bastante legal. No PHP 7, algumas coisas que estavam em deprecated no PHP 5.6 foram removidas. E tem alguns lancezinhos, assim, que vão mudar, que aí as pessoas vão ter que adaptar o código. Como, por exemplo, como que o PHP ele resolve, né, essa questão de objeto,
muita linguagem é objeto, ponto, propriedade, né? Você vai fazendo chaining aí. No PHP a gente usa a seta, né? A flecha. Então, antes no PHP a gente resolvia as coisas da direita para a esquerda, ou às vezes da esquerda para a direita, não tinha meio que uma regra. Agora sempre é da esquerda para a direita. Então, se, vamos supor, por que isso, né? Que às vezes no PHP a gente tem objeto, aí a propriedade dele a gente coloca o nome dentro de uma outra variável, se quiser, né? Você pode meio que deixar isso dinâmico. Então você coloca lá flecha, aí a propriedade, a variável que tem o nome da propriedade, tipo cifrão, alguma coisa. E muitas vezes as pessoas usavam essa técnica, mas ainda, tipo, essa variável que guardava o nome da propriedade era um array. Então o cara, ele abria ali colchetes e falava qual que era, né, o índice do array. Então vai quebrar por quê? Porque agora primeiro ele vai fazer o objeto, traço, o nome vai pegar essa variável, vai tentar usar, mas se for um array vai já quebrar, né? Porque não existe propriedade, precisa ser uma string, certo? E aí depois ele vai resolver o conchete. Então a galera vai ter que adaptar o código nisso quando for pro PHP 7, entre outras coisinhas, mas assim, essa é a principal, digamos assim. Que triste. O Pokémon ficou chateado com a notícia. Tem muita gente que usa desse jeito e aí vai ter que colocar uns parênteses aí, né? Com certeza. E, cara, trocando de tópico agora, fala um pouquinho da comunidade do PHP-SP, cara. Como que começou isso aí? Como que surgiu? Quando que vocês falaram, eu falei assim, vamos fazer isso aqui? Então, cara, essa história começou, deixa eu lembrar aqui a época exatamente, que foi em 2008, né, Gabriel? Eles falam, porque a gente não participou do início do PHP-SP. Exatamente, acho que foi 2008. A verdade, começou com o primeiro, o Rafael Dons, o Pasco e o Ivan, né? Uhum. E daí eles queriam que a comunidade fosse um pouco mais presente no estado de São Paulo. Eles começaram com alguns eventos que eles criaram, e daí eles foram angariando pessoas durante alguns tempos. A ideia era que as pessoas, realmente as pessoas contribuíssem mais com a linguagem. Que a gente pegou, eu e o Gabriel, a gente entrou numa outra etapa, em outro momento, né? Porque eu e Gabriel, eu, Gabriel e o Clederson Bueno, a gente criou a comunidade de PHP Campinas no Facebook. Certo. E a gente começou a tentar agregar pessoas em Campinas para fazer uns eventos. Daí a gente começou o maior evento, né, Gabriel? Foi um evento de estreia com 5 pessoas. Que foi lá no final do Bar do Will. Não sei acho que ele vai voltar, né? Mas no do Bar do Will aqui em Campinas. E daí a gente começou realmente a tentar fomentar conhecimento. A gente começou a fazer uns hangouts. E depois de um tempo o Casimiro chamou a gente para participar junto com eles lá no PHPSP. Então a gente criou aqui um evento e daí a gente começou com os hangouts. E o pessoal gostou da ideia porque eles falaram que o PHPSP, na verdade, é a comunidade de PHP do estado de São Paulo, né? E não tinham pessoas daqui lá, né? E aí a gente começou aí a gente entrou no PHPSP. Aí meio que se fundiram? Isso. Na verdade, a gente é um braço do PHPSP aqui em Campinas. Bacana. A gente explica, Gabriel. Porque assim, o PHPSP, todo mundo achava que SP era de capital, né? Do São Paulo. E aí eu não. ainda achava até hoje. Exatamente. Infelizmente, a capital e o estado têm o mesmo nome. Mas é SP de estado. Então, meio que a gente é um braço do PHPSP porque a gente é uma subcomunidade, né? É uma comunidade dentro do estado. A gente criou o PHP Campinas com o intuito. Eu já ia em alguns eventos e o Rodrigo também, em alguns eventos do PHP, e a gente via sempre as mesmas pessoas. A gente falou, cara, por que a gente não tenta levar gente nova, né? Pessoas novas para palestrar, para, enfim, dar a cara a tapa meio que na comunidade para colocar mais conteúdo, enfim. E aí falou, beleza, vamos tentar criar alguma coisa aqui na cidade. A gente tentou fazer coisa local, né? Tipo, encontro em algum bar, em alguma coisa, viu que não tinha público, falou, então vamos fazer online, porque online a gente abrange tudo, né? Tudo que tiver internet tá lá podendo assistir. E fizemos o Hangout. O primeiro Hangout, como eu tinha essa empresa, um site institucional, sabia fazer propaganda no Facebook, esse tipo de coisa, falei, bom, vou dar um gás no marketing aí do negócio pra gente atrair
as pessoas, porque não tinha meio que o canal para chegar nessas pessoas, né? Inclusive eu cheguei a postar em alguns grupos do Facebook de PHP e tive o post deletado, porque ninguém me conhecia, achava que ia ser propaganda de empresa, achava, enfim. E aí a gente pôs lá, deu uma forcinha lá no Facebook e logo no primeiro Hangout já, tipo, 300 pessoas confirmadas para assistir o Hangout. Aí foi aquele baque, eu falei, caraca, atingimos um público que a gente já é algo substancial, né? Aí teve o segundo Hangout, terceiro Hangout, e a gente chamou meio que a atenção da galera, falando assim, bom, os caras estão fazendo um trabalho sério, eles querem mesmo contribuir com espalhar conhecimento, né? E o legal do Hangout é que a gente nunca fechou ele pra, só de Campinas pode participar. Não, começamos a chamar gente do Brasil inteiro, manja, pra participar. Isso deu, assim, um equilíbrio pra coisa, porque a gente também tinha a preocupação de chamar uma pessoa que manja muito e uma pessoa que não manja nada. Que essa pessoa que não manja nada, lá no Hangout, falando para as outras pessoas, ela ia fazer as perguntas que muitas pessoas que assistiam e não manjavam nada também iam estar querendo fazer. Então, manja, esse equilíbrio foi muito importante. E aí eu conheci ao vivo, digamos que eu já ia no PHP Conference e tal, mas as pessoas não me conheciam, eu não conhecia as pessoas. E aí quando aconteceram os Hangouts e tal, quando a gente foi no próximo PHP Conference, aí alguns já vieram falar com a gente, porra, eu te conheço, você é o cara do Hangout de Campinas e tal. E veio a galera do PHP-SP falando, cara, o PHP-SP é do estado, explicaram. Aí eu falei, beleza, tamo junto, o nosso objetivo é o mesmo, então a gente é uma comunidade só. E aí a gente se juntou ao PHP-SP, aprendemos a história, como o Pokémon falou, e o mais legal da história, assim, é que sempre existiu a preocupação de ser uma comunidade com a hierarquia horizontal, ou seja, não tem ninguém que é dono da comunidade, não tem ninguém com cargo maior do que ninguém ali. Você tem as suas funções, tipo, eu sou o cara da parte de rede social, eu sou o cara da parte de eventos, eu sou o cara da parte de programar mesmo, fazer o site do PHP-SP e tudo mais. Então a gente tem essas divisões, mas é horizontal. E isso é legal, porque algumas pessoas de fora, de comunidades dos Estados Unidos, enfim, de alguns outros países, vieram para o Brasil, conheceram o PHP-SP e ficaram abismados. Falaram, cara, como assim você tem uma comunidade que não tem um líder? Falou, não tem. Aqui você contribui com a comunidade? Contribui. E o fato de contribuir não é só com código, que muita gente acha, né? Você só contribui com código-fonte, participando de projeto open source e tal. Não é isso. Contribuir, se você for um evangelista da sua linguagem, é só fazer o marketing dela já é contribuir. Mas os caras que contribuem acabam ganhando meio que funções, né? Claro, a comunidade pergunta, ei, você aceita? Aí você fala, beleza. Aí você tá dentro e exerce lá a tua função. Aí, claro, você tem meio que acesso a algumas informações que as outras pessoas não têm, porque a gente tá organizando um evento, eu acabo sabendo antes do que né, na hora de divulgar. Mas é assim que funciona e, cara, é demais. Assim, é muito engraçado. Acaba virando meio que uma família, manja? E cada vez a família tá crescendo. Isso que é legal. Então, isso que a gente ia perguntar pra vocês, talvez você já respondeu aí, qual a importância, sabe, da comunidade pra vocês? O que foi importante e como foi importante, sabe? Porque a gente vai dar o nosso lado aqui. Eu e o Ramon também, a gente nunca foi muito de comunidade, né? A gente nunca participou de muitas coisas e tal, não se animava muito. E quando a gente começou a participar mais, cara, isso abriu a nossa mente, assim, de várias maneiras. A gente teve, como você falou, a gente às vezes vai em alguns lugares, os caras falam, pô, legal, sei quem você é, faz isso, faz aquilo. E de alguma forma a gente tá ajudando. E não é com código, entendeu? Que a gente tá ajudando também. Mas de alguma forma a gente tá contribuindo pra comunidade, fazendo parte dela. E não é só com código, né? Que você pode fazer isso. Você pode fazer isso de N maneiras, como você falou. Exatamente. Eu acho que a contribuição de organização, ela é mais difícil às vezes do que o código, né? Você tem que lidar com pessoas. Sim, com certeza. Isso é muito legal, cara, pra gente, tipo, receber feedbacks, que a gente já recebeu alguns feedbacks assim, por exemplo, falou assim, pô, cara, me inspirei ouvindo o que vocês fazem, sabe? Curti isso que vocês fazem. E eu acho que esse é o intuito de toda a coisa, sabe? Esse era um dos grandes motivos também que eu quis me esforçar pra trazer uma galera de PHP, sabe? Porque tava faltando um pouco passar isso pro pessoal, sabe? Porque, pô, é uma linguagem que, cara, eu trabalho já com ela
muitos anos e, pô, ela me sustenta desde sempre. Então, eu quis. Era uma coisa que a gente já queria fazer há um tempo, né, Montanha? Ah, então, nada mais justo do que a gente falar mais da linguagem aqui, né? Uhum. Eu sempre dou uma brincada de sobrinho e tal, mas tudo faz parte da brincadeira. Daqui a pouco vai vir haters de ASP aí, né? Que agora eu mudei o foco pro ASP. Mas, cara, e pra gente finalizar o cast aqui, vamos falar um pouco do mercado de trabalho, cara. Como é que vocês acham? O pessoal que escutou a gente aqui falou, pô, curti, quero começar a programar em PHP. Como é que é o mercado de trabalho pra vocês? O que vocês acham? Dá pra começar? Tem vaga? Paga bem? Dá pra crescer? Como que tá o mercado de trabalho? Vocês têm experiência com, sei lá, interior aí, né? Campinas e tal. Não sei se vocês têm São Paulo capital. Como é que tá o mercado por aí? Vai Pokémon, essa é a sua área, cara. Cara, na verdade, esse ano a gente está fazendo uma pesquisa de mercado de trabalho de PHP, né? Uma das minhas palestras do ano, né, que eu palestrei no TDC, palestrei num evento na PUC, e foi exatamente falando sobre isso, sobre mercado de trabalho para programas de PHP. Eu acho que seria mais interessante se eu pudesse deixar o link aí na hora que vocês divulgarem o podcast, tá lá também os primeiros insights sobre essa pesquisa, né? O que a gente percebeu é que São Paulo tem paga melhor. O estado de São Paulo em si, tá? Lógico que a cidade de São Paulo paga um pouco melhor que Campinas, mas Campinas também tá com um salário razoável. A gente vê também que tem muita disparidade. Por exemplo, tem a pessoa que se considera sênior, né? A gente, na pesquisa, a gente detalhou o que as pessoas acham que é um sênior, o que as pessoas acham que é um pleno, o que ele tem que saber, quais frameworks, né? Por exemplo, tem que saber HTML5, tem que saber CSS3, tem que saber JavaScript, jQuery, o que eles têm que saber para serem considerados um programador PHP mais algumas outras coisas que geralmente numa entrevista você vai ser pedido, né? Porque a gente trabalha com back-end, mas como o Gabriel falou, por exemplo, o Gabriel é full stack, ele mexe com front, ele mexe com ambiente, ele mexe com um monte de coisa que a linguagem, né, necessita. Então a gente também tem isso. Então, por exemplo, o cara sênior tem que saber configurar um ambiente Linux, tem que saber mexer com Compose. Então tem essas perguntas dentro da pesquisa, né? E cada grau você vai ter mais, vamos falar assim, responsabilidade, né? O que a gente percebeu é que as pessoas elas gostam de programadores que são proativos. Então é bom ele querer aprender sozinho, ele aprender a se virar, vamos falar assim, né? São coisas que são meio que as pessoas gostam, que os empregadores gostam. O que eu posso dizer, eu trabalho em São Paulo, certo? Eu assim, no interior, do lado da minha casa tem a CIT, que emprega ali, sei lá, deve ter hoje em dia uns 400 programadores PHP lá dentro. Tem. É a empresa que usa mais Drupal do que os próprios caras que fazem o Drupal, né? Tem bastante mercado, cara, porque o que eu percebo, assim, o cara que mexe com PHP, ele costuma saber mexer com outras coisas, como o Pokémon falou. E aí, isso, o cara, ele encaixa muito fácil dentro de uma empresa. Manja. Claro, você tem, às vezes, a necessidade de ter um cara de back-end, focado em back-end, que manja de cabo a rabo, beleza. Mas, na maioria das vezes, é um cara que é mais... digamos, full stack como eu. Eu acho que o mercado está bem aquecido, cara. Apesar da crise do Brasil e tudo mais, é impressionante. A gente recebe vaga de emprego o tempo inteiro e são salários bons, sabe? Você tem sênior, pleno, júnior, você tem vaga para todo mundo. E chances da galera começar, né? Porque essa é a graça. Você estudar um pouquinho de PHP, você já pode entrar em alguma empresa e dali pra frente ir galgando algo maior. E claro, assim, eu fui pra capital porque primeiro que eu achei o trabalho meu atual é muito legal, encaixa muito com o que eu gosto de fazer, e lá você tem um salário um pouco maior do que em Campinas, né? Sim. Você trabalha remotamente, você vai todo dia pra São Paulo, você mora em Campinas, não mora? Eu moro em Campinas, hoje, por exemplo, eu tô aqui em Campinas. Eu comecei, durante 6 meses eu fui de fretado todos os dias, essa vida louca. E depois, como eu adquiri, digamos que a confiança deles e mostrei que eu estava fazendo um bom trabalho, a própria empresa sugeriu que a gente fizesse um teste de home office, medindo a produtividade, e foi comprovado que no home office a produtividade meio que quase dobrava. Excelente. Então, Caramba. A empresa propor isso, eu me achei excepcional. Então, eu tenho um chefe que ele tenta sempre
sempre em busca do melhor para a empresa, ele sabe? Então, eu já tinha conversado sobre home office, que eu falei para ele, cara, para mim ia ser muito melhor, porque aquela coisa de fretado chega de quarta-feira, eu ficava em um hotel, inclusive, em São Paulo, de quarta-feira, para dar aquela quebrada na semana, sabe? E senão eu não aguentava a semana inteira com a minha performance boa. Ficava com muito sono, muito cansado, enfim. E aí a gente entrou nesse acordo, e agora 2 dias por semana eu fico em casa, eu faço home office. É importante ir na empresa também, né? Porque aí você mostra o que você fez, o que você aprendeu, conversa mais tranquilo sobre alguma decisão que precisa ser tomada, rabisca na lousa, coisas assim que às vezes fazer via conferência por Skype, Hangout, enfim, é mais trabalhoso, né? Não é que não dê para fazer, mas é mais trabalhoso. Mais custoso. Exatamente. E a gente usa gerenciador de tarefas, a gente usa o Asana, então ele sabe exatamente o que eu estou fazendo, porque a gente marca, ó, tal tarefa, né, tal história, sou eu que estou fazendo, quantos pomodoros, a gente usa a técnica de Pomodoro para medir esforço, né? Então, quantos pomodoros eu gastei nessa tarefa? A gente usa um timer que é sincronizado, então se ele quiser ver se eu tô no meio de um pomodoro para ele poder falar comigo, ele sabe. É bem legal, assim, existe toda uma sincronia que foi sendo ganhada com a equipe trabalhando junto, e hoje é muito tranquilo de trabalhar no home office. Bacana. A gente vai deixar o link para pesquisa com todos os dados completos, a gente vai deixar no post lá do podcast, e aí o pessoal pode acompanhar e ver mais detalhes certinho. E para encerrar aqui, eu queria primeiro agradecer muito o tempo de vocês terem aceitado o nosso convite de vir aqui e falar com a gente um pouco sobre PHP, contar um pouco da experiência de vocês, da história de vida. Muito obrigado. Montanha, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, é isso aí, cara. Valeu, obrigado vocês dois aí por disponibilizarem o tempo de vocês. E é isso aí, cara. Obrigado por compartilhar aí a experiência de vocês com todo mundo aí que ouve o Dev na Estrada. A gente que agradece, cara. Foi uma coisa muito legal participar aqui do podcast, uma baita oportunidade. Obrigadão. Gostamos bastante de participar e é só sucesso o podcast aí. A galera continua ouvindo que esses caras são bons demais. Obrigado.